Seja bem-vindo a mais um episódio do Jornada do Empreendedor, no De Carona com Ciro e Manu dessa vez. Hoje com Manu, né? Porque é só Hoje de carona em várias, com Ciro. né? Porque Em eu várias vou só de vezes. carona lá atrás. Isso, mas agora, Isso. falando de negócios de empreendedores, nós vamos estar nós dois juntos, até porque você é administradora, né? Isso assim, aí. empreendedora também. Então, De Carona com Ciro de hoje, eu converso com André Augusto. André Augusto é presidente do grupo AGTO, também franqueador. Basicamente, ele é o cara que pega negócios simples e transforma em franquias de sucesso. Tem várias outras franquias, como a Crepify, a Di Matteo, Vendastec. Ou seja, é um empreendedor nato, ainda jovem, e tem uma história muito interessante para compartilhar com a gente. Ou seja, quem vê o Augusto agora, Manu, tudo bem de vida, com várias empresas tocando, acha que o André começou da noite pro dia. Isso. Mas ele tem uma história bem interessante. Uma dessas... Fale, Manu, por favor. Essa história, né? Como o Ciro já contou, de Tessarini, né? Sim, Tessarini foi o episódio anterior. Né? De empreendedores, no caso, que não é da nossa cidade. Isso. Porque nós tivemos também Joíris. Mas... o André Augusto, assim como muitos empreendedores que começaram do zero, né? Exato. Então, assim, ele tem uma história muito surpreendente, que vale a pena assistir, prestar atenção, porque se você é daquele que quer empreender, que ou tem um negócio e o negócio não tá dando certo, pode ser que aí tenha algo para você. E do zero, saindo da periferia de São Paulo, conseguiu se tornar um dos maiores empreendedores e empresários do Brasil. Ele vai contar essa história hoje aqui nesse episódio para você. André, seja bem-vindo ao nosso De Carona com Ciro e Manu, aqui no Avisa Logo. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente, antes de qualquer coisa, já agradece a sua gentileza e generosidade por nos atender com tanta brevidade. E vamos lá, vamos compartilhar essa história. Então, assim, você falou do carrinho de hot dog, que você ia com seu pai, e a importância disso, o desafio que era já começar a empreender, né? E aquela história de estar ali servindo as pessoas, levando alguma coisa útil para elas. Mas me fala sobre essa história, André. Me conta de detalhes, eu quero saber de detalhes dessa história do seu início vendendo cachorro-quente com seu pai. Cara, na verdade, essa história é muito legal, assim, que eu tenho um prazer enorme de contar, né? Durante a minha infância, uma infância muito pobre, nada muito diferente de muita gente que passa por aqui, né? De muita gente batalhadora desse país. Esse país é um país maravilhoso para quem quer trabalhar, né? Sempre falo isso. Então, assim, tem oportunidade, gente. É ir para cima, independente de onde você nasceu. Tem até lá no meu Instagram. Quiser entrar no meu Instagram, deixar aqui na edição meu Instagram, @AndréLAugusto. Eu deixo lá no pininho, lá na principal página lá no Instagram, no topo do Instagram, a foto de eu e minha mãe quando éramos criança, né? Meu pai também. A gente no meio da favela, com a casa de bloco, mal tinha piso, não tinha reboco, banheiro, enfim, situação muito precária. Foi a minha realidade, né? E aí, entrando nessa linha do hot dog, quando eu tinha mais ou menos ali uns 8 para 9 anos de idade, meu pai pegou uma doença na perna e não descobria nada. A gente não tinha convênio médico, não tinha estrutura nenhuma nesse aspecto. Então ia em vários hospitais, demorava um século, né? Quem é brasileiro aqui das periferias sabe o desafio que é você conseguir um médico, né? E exames levam meses e meses. E meu pai ficou numa cama, né? E ele era o barrimo da família. E a gente passou muita dificuldade. Eu lembro muito bem desses dias assim. Esses dias meu tio tinha uma oficina de funilaria. E eu ia, lixava peças lá, ganhava um dinheirinho com ele. Descia o escadão lá, comprava frango, salsicha, levava pra gente comer. Então, assim, foram tempos bem difíceis, mas nunca Deus nos desamparou. Sempre a gente teve a mão de Deus nos sustentando. E aí, por passar esses dias difíceis, os meus tios, meu pai tinha bastante irmãos, meus tios, né, irmãos do meu pai, conseguiu, né, para ele um carrinho de hot dog, né, e deu para ele já estava se recuperando dessa perna, mas não conseguia emprego, né. E aí deu para ele esse carrinho de hot dog já com todo o estoque, refrigerante, salsicha, maionese e tal. E nós procuramos um ponto lá no bairro que a gente morava, em frente a uma farmácia no Jardim São Judas, na periferia de Taboão da Serra.
a gente encontrou um espacinho lá e colocamos esse hot dog, e ali foi a minha primeira experiência assim com o empreendedorismo, né? Que eu vi que, cara, a gente saía de manhã, preparava as coisas, descia com um carrinho e no final do dia a gente subia com um monte de dinheiro. Para mim era um monte de dinheiro, né? E subia com um monte de dinheiro, e eu na minha cabeça assim, ainda muito criança, né? Tinha 9 para 10 anos ali, talvez nessa fase, e eu já logo entendi como funcionava o processo, né? Funcionava assim, cara, eu preciso de recurso, eu vou pra rua, vou vender alguma coisa, vou servir a sociedade de alguma maneira, e eu vou voltar para casa com dinheiro, a sociedade vai me recompensar porque eu estou a servindo, né? Então isso para mim sempre foi muito claro, e isso me ajudou muito no mundo do empreendedorismo, né? Então a gente vai falando aqui ao longo da jornada, mas o hot dog foi isso, foi uma experiência incrível. A gente ficou anos lá, fiquei anos com meu pai ajudando ele a vender. Teve uma época que meu pai foi fazer outras coisas também, a vida já começou a melhorar um pouquinho, eu já era um pouquinho mais velho ali, para uns 13, 14 anos, eu já cuidava do hot dog sozinho, né? Então imagina, eu fazia hot dog, atendia, era só eu no carrinho, chegava a pessoa, atendia ela, fazia o hot dog, chegava outra pessoa, segura um pouquinho aí e tal, você aprende a se comunicar, era aquela loucura quando era um final de ponto de ônibus, quando chegava os ônibus eu já me preparava, já deixava mais salsicha cozinhando ali e tal, já deixava pão com maionese pré-preparado, porque eu sabia que ia descer um monte de gente e as vendas iam aumentar. Então ali você vai entendendo sobre tudo, né? Então pra mim, gente, assim, eu falo que eu fui agraciado por Deus de ter tido essa oportunidade. E hoje eu tenho um filho de 13 anos e hoje a gente tem uma situação de vida, graças a Deus, completamente diferente, mas eu não perco esses princípios. Eu faço isso com meu filho. Meu filho agora, no final do ano passado, a gente tem uma rede de crepes e ele trabalhou nas férias inteiras dele na nossa rede. Ele ia pra rua e não trabalhou lá de... vou colocar ele lá só pra fingir que tá trabalhando. Não, ele trabalhava de verdade, ele saía pra rua pra captar cliente, atendia no balcão, ia lá pra cozinha, mexia no sistema, enfim, pra gente mostrar, né, pessoal, que tudo que você quer você consegue, mas vai ter bastante trabalho, vai ter muito desafio pela frente, né? Então, mas resumindo, foi isso. Então, é uma história muito gostosa de se lembrar, e obrigado pela pergunta, que me faz aqui viajar na minha memória e ser ainda mais grato a Deus por tudo. Olá, André, tudo bem? Manuela aqui, Manu, como você preferir. E assim, eu fiquei encantada com o início da sua história, né? Porque 12 anos de idade, já iniciar, é uma coisa assim... que a pessoa já nasceu para aquilo, literalmente. E uma coisa que eu achei muito legal, principalmente para mim, que hoje já tem um neto de 5 anos de idade e que ele adora ver as coisas que a gente faz, e a gente fica falando, olha, tem que estudar, olha, isso aqui vai te deixar rico, porque ele quer ter uma franquia da Lego. Já imaginou? 5 anos de idade, e o nome dele, por sinal, é André Ciro Luiz, né? Então, já é seu xará. Mas vamos falar aqui, voltando ao assunto. Você empreendeu, né? A sua jornada empreendedora não começou tarde, já começou com 12 anos. Você teve tempo para estudar, para fazer faculdade, ou você não passou pela faculdade e já foi aí engrenando nas suas experiências? Ô, Manu, que legal, que bom saber que o neto de vocês chama André. Pô, que legal, fico super feliz, obrigado aí pela pergunta. Bom, apesar de ter começado cedo, gente, a nossa vida foi muito dura ali no começo, né? Mas quando a gente entendeu o empreendedorismo, a gente entendeu essa jornada, eu falo a gente porque na jornada ali, eu, meu pai e minha mãe ali, né? Minha mãe sempre trabalhando numa escola como funcionária pública, né? Mas aquele trabalho de base, então não ganhava muito, né? Mas de qualquer forma ajudava bastante. E aí a vida foi melhorando, a gente trabalhando ali com comércio e tal. Daqui a pouco do hot dog a gente foi para vender churrasquinho, né? Então ali com os meus 16, 17 anos, a vida já estava um pouquinho melhor, né? A gente estava conseguindo avançar, as coisas estavam ficando melhor. E aí chegou aos meus 18 para 19 anos, eu quis fazer faculdade de marketing, né? Terminei os estudos ali. Eu sempre fui um cara que gostei muito de estudar.
não do modelo tradicional, ali simplesmente uma escola, mas sempre gostei de ler bastante, sempre fui muito curioso com as coisas, sou um autodidata, toco vários instrumentos, né? E aí eu aprendi nessa jornada de leitura, de curiosidade, de inquietação, que o estudo, né, que estudar me traria muitos benefícios. E aí quando ali, 18 para 19 anos, falei, cara, eu quero fazer faculdade de marketing, né? Porque publicidade, eu adorava essas coisas, estava ali no comércio e gostava de entender a ciência de fazer uma pessoa comprar um produto X e não um produto Y, né? E aí, nessa época, a vida já estava melhor e meu pai falou, cara, vai lá, meu pai e minha mãe falou assim, ó, vai lá e estuda e não precisa trabalhar mais não. Então consegui ter uma oportunidade, né, de ter um período da minha vida, não foi um período longo, foi um período de mais ou menos 2 anos, e eu já conto o porquê, que eu consegui só apenas estudar. Isso foi bem importante. Então tem gente que fala assim, mas você teve a oportunidade de estudar, tá vendo? Teve a oportunidade. Cara, todos nós temos as nossas oportunidades. Eu tava no meio da periferia ainda, a vida já tava melhor, as coisas já estavam melhores sim, mas eu tava no meio da periferia ainda. Eu saía da periferia de Taboão da Serra para estudar na Avenida Paulista aqui em São Paulo, né? Eu levava 2h30 para chegar, né, na faculdade, estudava bastante. Aí o que aconteceu? Durante um período, nessa fase que eu estava estudando, eu estava namorando a minha esposa, né? A minha esposa a gente conhece desde de criança da Igreja Batista, né? Nós somos cristãos, evangélicos, e eu tive a sorte de conhecer a mulher da minha vida, né? Ainda quando nós éramos crianças na igreja. E isso foi um fator decisivo. Só que nós estávamos namorando essa época e nós engravidamos por acidente, né? Minha esposa tinha 16 anos, gente, até então minha namorada, e eu com 19 para 20 anos ali estudando, né? E aí descubro que vou ser pai, né? Aí falei, cara, agora chegou minha vez, né? Vou trabalhar, vou tentar continuar estudando, mas não consegui. Não aconselho, mas foi o que eu fiz. Larguei a faculdade, falei, cara, agora eu vou ser o melhor profissional da empresa que me der a oportunidade. Eu já tinha 2 anos e meio de estudo, tinha toda a experiência ali do comércio trabalhando com meu pai, sempre fui uma pessoa muito desenvolvida ali, né? Durante um período dei até aula de músicas na igreja, né? Então era uma pessoa que tinha uma didática bacana, conseguia desenvolver as coisas, e comecei a procurar um bom emprego, né? E aí consegui um emprego, resumindo ali, consegui um emprego na Quala Alimentos, né? A Quala Alimentos, que é a empresa dona da iSigurt, uma empresa colombiana, uma das maiores empresas da Colômbia, como se fosse uma P&G, Unilever lá na Colômbia, com produtos de consumação massiva. Eles vieram para o Brasil com o único produto, que era o iSigurt, e na época eu tinha 20 anos, né? Já tinha completado 20 anos, meu filho para nascer, alguns dias para o meu filho nascer, eu sou contratado por essa multinacional como um dos primeiros colaboradores dela, e tive a sorte de compor o quadro ali e começar a expansão do iSigurt no Brasil. E não só começar a expansão do iSigurt no Brasil, mas como vender uma das primeiras unidades de franquia aqui do nosso país, né? Na época não se chamava franquia, era uma espécie de licença, mas hoje é mais fácil explicar como franquia. E tive essa sorte de estudar e conseguir um bom emprego, e nesse meio do caminho ali nascer meu filho também, e foi uma bênção de Deus. Estou com a minha esposa até hoje, enfim, a gente pode falar um pouquinho melhor disso um pouquinho mais para frente. Pai aos 21 anos e casado até hoje, né? Desde os 19, né, mano, que ele falou? Ela com 16, ele com 19 e continua casado até hoje. Engravidou jovem também, assim como você, né? Como tantas pessoas. Eu engravidei aos 15, fazer o quê? Pois é, né? Mas enfim, pai aos 21 anos, e aí você vai para Quala Alimentos, né? Que foi dessa rede de franquias da iSigurt, se não me engano. Me fala aí, como é que foi sua relação com a Quala Alimentos? Como é que foi entrar no mercado do empreendedorismo e no mercado de trabalho com a responsabilidade de ser pai, recém-casado, jovem, todo esse turbilhão de coisa, com toda a dificuldade que a gente já sabe que se tem? Explica como é que foi esse desafio, como é que você superou esse momento.
Boa pergunta, Ciro. Assim, na verdade, Ciro, Manu, assim, eu devo muita coisa a Quala, né? Primeiramente a Deus, que preparou todo esse ambiente, né? Eu costumo dizer que, cara, Deus, ele nos dá a oportunidade de transformar toda maldição em bênção, né? Tudo aquilo que vier para nos atingir, que é comum e vai acontecer no planeta que nós estamos, essas coisas vão acontecer. Para quem empreende, cara, se você é empreendedor ou se você é um aspirante a empreendedor, empresário, saiba que você vai ter dias muito desafiadores. Mas a gente sabe que Deus nos deu a oportunidade de transformar toda e qualquer maldição ou qualquer coisa que venha contra nós em uma bênção. Cabe a nós fazermos isso. Eu falo, quem tem problema é quem está numa cama de hospital. O restante não tem problema, gente. Se a gente está com saúde, é a gente levantar e ir para a vida e buscar as oportunidades, porque elas virão. E respondendo, Ciro, foi incrível a oportunidade que eu tive na Quala. Cresci muito lá. Primeira vez que eu viajei de avião na minha vida foi pela Quala, né? Eu entrei lá como vendedor júnior, né? E aí me destaquei porque vendi a primeira franquia. E tem até um episódio bacana que aconteceu, que eu gostaria de contar aqui. Assim que eu entrei lá, eu era muito novinho, né? 20 para 21 anos e tal. Sempre as cronologias aí vai sempre dar uma, né? Mas estamos dentro da linha, entre 20 e 21 anos ali. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu entro lá, eu ainda muito inexperiente, né? Numa empresa multinacional. Todos os meus pares já eram pessoas de 28, 30, 32, né? Eu era o mais novo da empresa, o segundo mais novo tinha 26, né? Então eu era o mais novo da empresa ali. E eu, com a minha inexperiência, foi o que trouxe uma sorte muito grande para mim, porque no primeiro dia que a gente saiu pra rua, na época, estamos falando de 2008, 2009, pessoal, não tinha internet no celular, a internet ainda era muito restrito, a gente usava-se ainda aquela frase, eu vou entrar na internet, né? Porque você parava num local para entrar e navegar na internet, não é como hoje que a gente está conectado a todo momento. Então, pensando nisso, né, criando essa reflexão, o nosso melhor formato de vendas era pegar um stand e ir para a rua com esse stand e oferecer para as pessoas aquela oportunidade de se tornar um franqueado da Quala no Brasil, porque na Colômbia e outros países da América Central e até América do Sul já estava acontecendo esse movimento. Então nós usávamos panfletos, cartazes mostrando como estava sendo sucesso nos outros países, e com isso a gente tentava convencer. O investimento na época era R$8.000. Imagina você sair para a rua, montar um standzinho com um guarda-solzinho, sozinho, com panfletos ali, com uma pasta, abordando as pessoas na rua e falando assim, ó, abre um negócio, investe R$8.000, que eu sou da Colômbia, acabei de chegar no Brasil, acredita nisso. Então era um desafio. E nesse dia, a primeira vez que a gente foi sair, olha só que legal, nesse dia que a gente foi sair pra rua, a gente fez aquela matinal, 7 horas da manhã, e aí acabou a matinal, todo mundo motivado, a gente olha pro tempo assim, tava um tempo parecido com hoje. Hoje aqui em São Paulo tá meio nublado, tá frio, e começou a garoar, começou a chover. Não forte, mas tava uma garoa assim, intensa. E cara, vamos pra rua, né? Eu, na minha inocência, eu falei, cara, tem que ir pra rua, então vou montar na chuva. Eu fui e conversei, aí, né, estrategicamente já, isso ajudou bastante o comércio, por isso que eu sou muito agraciado de ter trabalhado cedo no comércio. Eu pensei assim, cara, onde tem muito tráfego de gente aqui na Zona Sul de São Paulo? Aí tem uma estrada chamada Estrada do Campo Limpo aqui na Zona Sul, que é um movimento assim de pedestres muito grande, um comércio muito pulsante, né? Como se fosse uma 25 de março, mas aqui da Zona Sul. E eu falei, cara, é pra lá que eu vou. E lá não tem espaço pra você montar um stand, né? E aí eu conversei com alguns comerciantes ambulantes, falei, cara, tem um espacinho pra mim, expliquei o projeto pra eles. Aí o cara falou, lembra que um cara que vendia pano de prato, umas coisas assim, ele falou, cara, coloca aqui do meu lado, pode colocar aqui. Aí montei lá, era um standzinho bem simples, montei o standzinho, tava com o meu uniforme, cara, debaixo de chuva, abordando gente. E aí, tive a sorte de abordar o seu Pedro, né, o seu Pedro, que era um pastor evangélico na época, de igrejas bem simples, assim, bem na periferia mesmo. E eu expliquei o projeto para ele, ele amou. Aí eu falei, ó, vai lá na tua casa. Aí a conversa ficou um pouquinho melhor, né? E eu falei, deixa eu explicar melhor. Aí tinha um bar do lado, um bar mesmo, assim, não era nem restaurante, era um bar. Aí eu falei, vamos ali no bar, porque a gente consegue conversar melhor. Aí pedimos uma Coca KS ali e tal. Deixei o carinha lá
cuidando da barraquinha para mim, não tinha nada de valor, e fui lá no bar e expliquei pro seu Pedro, assim, ó, profundamente todas as coisas da Koala, né, da franquia. E aí eu lembro que ele foi lá na casa dele, buscou um cheque e voltou e me entregou um cheque de R$8.000 para comprar a sua franquia no primeiro dia, cara. Só que, na minha inocência, eu falei, caramba, consegui vender só uma franquia hoje. Os outros caras que é muito mais experiente que eu, nossa, os caras devem ter vendido 3, 4, eu fiquei imaginando, né? Vou chegar amanhã lá na nossa matinal, só com uma franquia. Puxa, e eu já tava apavorado, porque, pô, meu filho lá novinho, eu precisava ser um profissional exemplar, eu precisava crescer naquela empresa. Eu sabia que era a minha oportunidade, afinal de contas, eu já era pai, e pai muito cedo, né? Precisava dar uma vida confortável pro meu filho. E aí voltamos ali no dia seguinte para matinal, e para minha surpresa, só eu tinha vendido. E depois conversando, mais tarde, tempos depois, conversando com o pessoal, eu descobri que vários dos vendedores que tinham lá, eles nem foram pra rua. Dia de chuva, André, dia de chuva, vendedor externo? Não, vendedor externo dia de chuva para num estacionamento e fica lá dormindo. Ou vendedor dia de chuva vai para casa, não tem como vender debaixo de chuva na rua, né? Foi isso que eu descobri depois. Então, com a minha inocência ali, eu fui para a rua debaixo de chuva, consegui fazer a primeira venda, isso me trouxe um destaque, cresci muito nessa companhia, né? E isso me ajudou bastante a desenvolver o meu profissional para anos depois que eu saí dessa companhia, começar a empreender, né? Mas é basicamente isso, não quero me prolongar, e vamos lá para a próxima pergunta. Bom, André, você saiu na capa de uma revista. Rapaz, eu acredito que eu já deve ter visto você, porque é a Você S.A., né? Nós éramos assinantes da A gente Você era S.A. assinante já há muito tempo, como eu fiz administração. Então, antes de concluir meu curso em 2012, eu já era assinante da Você S.A., da Exame, de várias outras revistas. E eu, maluco, querendo sempre ser empreendedor, ficava lendo tudo, Você S.A., Valor Econômico, como fosse revista de negócio para ser empreendedor. Então, eu acredito que a gente deve ter lido alguma história sobre você, mas como não estava no nosso radar, né? Então, provavelmente só era mais uma pessoa... Mais um empreendedor, né? Mais um empreendedor contando sua história, né? Então, lembrar realmente eu não lembro. Mas me diga uma coisa, você ter saído na revista te ajudou no seu negócio, no mercado de trabalho, ou não fez nenhuma diferença? Ou foi negativo, né? Ou foi negativo, tanto faz. Manu, foi incrível, assim, a saída da revista, né? Então a gente sai ali da Koala, né? Eu tenho esse tempo na Koala, cresço muito, viro supervisor lá, Manu e Ciro, e viro supervisor, depois viro gerente, viajo o Brasil inteiro, tenho centenas de pessoas na minha equipe. Foi um crescimento muito legal, muito legal. Talvez se eu tivesse ficado nessa companhia, ela foi embora do Brasil e teria até convites para ir para Colômbia lá com ela, mas meu pai faleceu no meio do caminho, né? Eu sou filho único, eu tava com meu filho pequeno, meu filho tava com 1 ano e alguns dias, né? Meu pai faleceu e foi um infarto, foi uma surpresa. Meu pai faleceu dia 2 de janeiro, então foi um dia muito triste para nós, assim, era logo virada de ano. Meu pai criou uma empresa e prestava serviço para a Koala, ele que montava as lojas, a gente vendia as lojas e ele que montava todas as lojas no Brasil inteiro da Koala, tava ganhando um bom dinheiro, tava feliz da vida. E, né, coisas da vida, né, cara, vem essas fatalidades, mas a gente entende em Deus que tudo existe um propósito. Em algum tempo, nessa vida ou em outra, nós vamos entender, né, o porquê de cada coisa, mas não cabe a nós a questionar. E aí, meu pai falece e eu falo, cara, não, eu preciso estar mais perto da minha família, eu vou empreender, eu vou fazer qualquer outra coisa que me ajude a estar mais próximo ali deles, porque eu trabalhava muito na Koala, eu ficava muito ausente. Foi uma das coisas a qual eu me arrependo, né? De ter ficado muito ausente, né? Eu desequilibrei. Eu falo assim que a gente precisa de alguns desequilíbrios, né? Mas acabei desequilibrando forte ali no começo da vida e ficando mais ausente da vida do meu filho no começo ali e tal. Hoje eu tenho uma relação assim fantástica com meu filho, nós somos muito amigos. Pois ao longo da vida as coisas foram desenrolando, mas no começo ali, aquela primeira infância, né? Os seus primeiros 2, 3 anos de vida dele, eu praticamente só trabalhava, viajava muito, né? Ficava muito fora.
E aí quando meu pai faleceu, eu falei, não, cara, eu vou sair da empresa, vou ajustar as coisas dele que precisa ajustar. Ele já tinha umas coisinhas, pouquíssimo, mas tinha umas coisas para ajustar. E aí eu saí para ajustar. E aí saí dessa companhia, né? E aí eu vou, empreendo e, cara, saio na capa de uma revista, assim, 2, 3 anos depois que eu tava empreendendo. Foi, assim, respondendo diretamente a pergunta, Manu, foi muito importante essa saída, porque chancelou o meu profissional, chancelou a minha história, né? Eu falo assim, cara, a capa de uma revista, ela pode ser puro ego, né? E quando ela pode ser também algo que você transforme aquilo. Eu tenho aqui no meu escritório, aqui em São Paulo, eu tenho lá impressa lá a revista em quadro, né? Eu guardo até hoje, eu tenho várias revistas guardadas, né? Porque eu também lia muito a Você S.A. e eu era um fã da revista e de repente eu tô lá na capa da revista, né? Um desafio grande, mas me ajudou muito, porque abriu muita porta para network. Hoje, graças a Deus, eu tenho bons networks de grandes companhias, de presidentes de grandes companhias, de amigos que são donos de grandes companhias, e devo isso também à capa dessa revista, né? Porque traz uma chancela, né? Mostra o potencial daquele empreendedor, né? Então foi bem legal, foi muito positiva a saída na capa da revista, né? Me trouxe muitos frutos positivos, né? Foi muito legal. Então eu julgo assim que foi bem bacana a saída na revista, e faria de novo. Fiz outras matérias, né? Faço outros trabalhos de imprensa, mas a Você S.A. foi realmente muito especial. Pois é, né? Empreender nem sempre é fácil, e às vezes aquilo que parece bom fica muito ruim, ou aquilo que parece bom fica muito bom de verdade, né? Verdade. Mas me fala, dizem que empreender é a profissão mais... é o pior emprego do mundo. Empreendedor, o pior emprego do mundo, será? Bom, mas me fala, como é que foi para você esses altos e baixos, se você teve, quais foram os principais, e qual foi aquele momento que você disse assim, ih, ferrou, daqui não vai, não vai dar mais certo, né? né? Chegou a ter esse momento, André, de você achar que a coisa não ia engrenar, e qual foi esse momento? E o principal, como é que você superou esse momento? Como é que saiu disso e chegou onde chegou? Ciro, boa pergunta, assim, ó, linkando a revista, eu saí na revista em 2015, né? Poxa, já vai, não, acabou faz 10 anos já, né? Há 8 anos atrás. E aí, o que acontece, cara? O Brasil em 15 já estava em crise, né? Tava uma crise forte, o PIB já estava menos alguma coisa. E aí em 2016, a gente estava crescendo ainda em 2015, né? A nossa empresa é uma empresa que eu tinha um andar inteiro, vários colaboradores, galpão no interior, distribuição, vários revendedores, lojas e tal. Então já era um negócio grande, só que nós crescemos muito rápido, né? Eu trouxe as habilidades ali que eu ganhei na Quala, mais sócios investidores que tinham experiência com software, sistemas, e aí, cara, foi uma bomba atômica. A gente cresceu muito rápido. Em 2 anos a gente estava dominando o mercado com milhares de micro franqueados, né, espalhados no Brasil inteiro. Uma compra ali, vendendo, isso tudo digitalmente, né? Nesse meio tempo ganhei uma habilidade digital muito forte, aprendi a trabalhar muito bem com digital. E aí, 2015, a gente já estava faturando 4 milhões por ano, 300 e poucos mil por mês, digitalmente, né? Via site, via e-commerce. 2015, né? 2015, e-commerce ainda nem era tão popular, o digital nem era tão popular quanto é hoje, né? E a gente já estava voando ali, né? Já estava fazendo um bom dinheiro. Veio 2016, a gente sentiu uma queda ali pré-impeachment da Dilma. A gente sentiu uma queda assim bem forte. A gente já estava faturando 300 e poucos mil, tipo, em 2, 3 meses caiu para 180, 170. Então, para quem sabe de negócio, aí sabe que qualquer queda muito forte dessa, você sente, né? E aí a gente já estava assim um certo tempo com sócios, eu estava começando a desentender, ter pequenos desentendimentos entre os sócios, né? Nós éramos em 3 sócios. E aí 2016, cara, veio o primeiro tombo, e eu agradeço a Deus por esse tombo. Lembra lá que eu falei lá atrás, de transformar a maldição em bênção? É o que eu acredito, cara. Esse primeiro tombo foi especialmente um tombo muito importante para
baixar todo o ego, para você entender que nessa vida, você como empreendedor, você vai errar, vai te custar caro, você vai voltar, sabe quando você está brincando lá de War ou de banco imobiliário, você tem que voltar 3, 4 casas para trás? Isso acontece na vida real, isso acontece no empreendedorismo e faz parte do empreendedorismo. Eu gosto de falar até mais disso do que dos sucessos, porque senão as pessoas ficam criando ilusões que, poxa, nossa, o André empreendeu, cresceu numa empresa, daqui a pouco foi empreender, virou capa de revista, ganhou milhões, mudou de vida. Cara, mas não é isso, não é isso. A jornada é muito desafiadora, cara. E aí em 2016 eu tomei esse grande tombo aí, foi uma dívida de R$1.100.000, eu tinha 28 anos, com a dívida de R$1.100.000. Eu lembro quando eu sentei com o meu sócio, a gente foi decidir se a gente continuava com o negócio ou o que a gente ia fazer, porque as contas já estavam estourando tudo. E a gente sentou e fez a conta lá, tinha R$1.100.000 negativo, que a gente já devia. E aí foi um susto muito grande, mas ele já era um empreendedor experiente, ele me falou, calma, dá tudo certo, dá para rever isso daqui, dá para vir pagando, né? Mas vai ter que fazer isso. E ali eu aprendi, foi um tombo bem forte, né? Resumindo, nós pagamos todas essas dívidas, pagamos todos os fornecedores, não devemos ninguém, mas foi bem desafiador, levamos aí bons anos para resolver esse problema, né? Então, bem colocado, Ciro, Manu, empreender é uma profissão, uma das mais arriscadas que existe nesse planeta, mas também eu acredito que é uma das mais transformadoras que existem nesse planeta. Empreender, cara, é muito sobre ser humano. Eu acredito muito nisso. Você aprende, se você cai no empreendedorismo e passa por todas as fases que o empreendedorismo te permite passar, você não tem como você não se tornar um ser humano melhor, porque você aprende a ganhar, você aprende a perder, você aprende a ser traído, você aprende a como não trair as pessoas, como ser leal, né? Você aprende, você sabe que tudo que você plantar você vai colher, que você não pode ser desleal, que você não pode pensar só em você. O empreender é um esporte extremamente coletivo. Então, cara, com todas as ferramentas que o empreendedorismo te dá, você aprende a ser um ser humano muito melhor, né? As pessoas mais ricas que eu conheço, né, os empreendedores, os melhores empreendedores que conheço, talvez não são empreendedores que têm bilhões na conta, mas são empreendedores que aprenderam a empreender a sua família, né? Que estão lá com a sua esposa, a única esposa, há anos, né? Não vai trocar pela novinha, né? A esposa tá com 50, não vai trocar por duas de 25, né? São pessoas que empreendem nos seus filhos são pessoas corretas, íntegras. Os seus negócios são negócios íntegros, seus colaboradores o admiram. Então, para mim é sobre isso. Empreender é sobre isso, e tem razão como é um esporte bem radical e bem arriscado, mas é uma das melhores formas de transformação de vida. Dá para empreender sem errar, André? Porque assim, a gente já empreendeu e já deu errado. Nossa, várias coisas. Só dá errado. Literalmente. Só dá errado. O que parece no momento que ia ser magnífico, sei lá, parece que a gente tava maluco na hora, tomou alguma coisa. Nem franquia deu certo pra gente. Eu acredito que também é o local, não? Duas. A gente escolheu duas franquias, botou na cidade. Que era pra estar em cidades maiores, ferrou, né? Na verdade. Mas assim, dá pra empreender sem errar? Se existe essa receita, nós dois queremos saber. E muitas outras pessoas. A audiência toda quer saber, né? Quer saber também. Tem jeito? Não, Manu, não tem como empreender sem errar. Eu acho que não tem como fazer nada nessa vida sem errar. A gente vai errar porque o erro é matéria-prima para o acerto, né? O erro é uma composição de pontos que você vai conectar para você acertar, né? Então eu considero o erro como uma das coisas que fazem a gente chegar no acerto. Obviamente que
como Jesus falava ali, né? Quando ele perdoava os pecados daquelas pessoas que talvez a sociedade nem gostaria de perdoar, Jesus chegava e perdoava, mas ele falava algo que me impacta e eu trago para minha vida, que é, independente de religião, Jesus foi um grande mestre, né? E um grande líder, se fala dele até hoje. E são, acho que se eu não me engano, 3 bilhões de pessoas no planeta que seguem os seus ensinamentos. Então é um dos maiores líderes desse planeta que dividiu o tempo, né? Mesmo quem não acredita em Jesus vai assinar um cheque, vai colocar uma data, ele vai estar manifestando a glória de Jesus ali. E Jesus ele falava assim, ó: vai, mas não erra mais. Vai e não mais peque. Vai e não mais caia nesses erros que você já tem. Então, assim, para mim, erro é isso. É errar, aprender, conectar os pontos, extrair a matéria-prima do erro e continuar pro acerto. Nossa, vamos seguir as dicas da próxima vez, viu? Talvez comprar uma franquia seja a melhor maneira de errar menos, né, Manu? Eu acredito. Se segue um sim, protocolo. porque já foi feito, já foi testado. Então agora você vai seguir os planos que deram certo. E a gente já errou tanto, 23 anos, já quebrou a cara, já bateu pra lá, já foi pra cá, tentou, errou de novo e por aí vai. Quem sabe um dia a gente acerta. Mas vamos falar com o André. O assunto aqui é o André. André, você tem o grupo AGTO e pelo menos 3 empresas, né, 3 franquias, rede de franquias, estão sobre o guarda-chuva aí da GTO, que é a Crepify, a de Mateu Açaí e a Vendas Tech. Me fale um pouco sobre cada uma delas, o que é, qual o mercado, público-alvo, o que ela faz. Pô, que legal saber que vocês já estão aí 23 anos empreendendo, sabem coisas muito mais do que eu aí, então, pô, eu quero um dia fazer isso daqui com vocês, quero entrevistar vocês para aprender com vocês, gente. Bom, as 3 empresas aqui do grupo AGTO. A GTO leva o meu sobrenome, né, que é Augusto, e a GTO foi um presente de Deus, né? Eu já tive outras roads, outros negócios, né? E a GTO foi uma direção ali que nós tivemos em 2021 para trazer guarda-chuva. As empresas são mais velhas, né? Mas hoje nós temos a Vendas Tech, que é uma agência de marketing com franquias. Nós atendemos desde empresas como Itaú, Banco do Brasil, empresas grandes, empresas pequenas, né? É uma empresa aí que a Vendas Tech tem se destacado muito no mercado, é uma empresa que completar 5 anos esse ano, né? Nós temos a de Mateu Açaí, que é uma empresa que nós temos participação no processo de expansão, né? É uma empresa que nós tiramos do zero ali. O Rick, que é o meu sócio ali, criador e fundador e CEO da de Mateu, ele que teve essa ideia e fundou essa empresa maravilhosa, e ele me convidou para fazer a formatação, né? Que é uma das habilidades que eu diria que são mais fortes hoje dentro do profissional André Augusto, é a habilidade de transformar empresas pequenas, simples, em empresas milionárias aí, e que representem sua marca e que levem empregos e oportunidades para outros empreendedores. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos aí. São dezenas e dezenas de marcas que eu formatei, que hoje são grandes franqueadoras, né? E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida. E a de Mateu foi isso. A de Mateu nós formatamos, nós cuidamos hoje da expansão, parte da operação ali junto com o Rick. E, cara, tá crescendo pra caramba. Já são dezenas de lojas aí em todo o Brasil e não vamos parar, né? A nossa meta é grande aí nos próximos 3, 4 anos. Tá entre os top 5 de açaí no Brasil, né? E estamos caminhando pra lá, tá dando super certo. Uma lojinha, cara, quando o Rick trouxe o projeto pra mim, ele já tinha 1 ano de loja, já tinha faturado 1 milhão e pouco nessa loja. E eu achei fantástico, a loja pequena, enxuta, faturando 1 milhão e pouco ao ano, né? Eu falei, cara, Rick, vamos levar isso pro Brasil, e estamos levando aí para várias capitais, várias cidades do interior de São Paulo e outros estados também. E nós temos a nossa filha mais nova, que é a Crepify. Tive essa ideia lá na Europa, lá especialmente em Londres, né, de trazer crepe pro Brasil com essa pegada mais europeia, mas com sabores brasileiros, né? E, cara, deu muito certo. Hoje já tá com dezenas de lojas também, né? Não tem 5 meses do projeto, já estamos com dezenas de lojas,
vários estados, já temos Maringá, Foz do Iguaçu, Florianópolis, aqui em São Paulo, em vários bairros de São Paulo, Granja Viana, Alphaville, Morumbi, Tatuapé, enfim, tá? São Bernardo, enfim, tá crescendo muito, shoppings, lojas de rua. É um negócio que está crescendo bastante, é a menina dos nossos olhos aí, que é a menina mais nova, né? A nossa empresa mais nova, mas com potencial, assim, super gigante. Nossa meta é, ainda em 2023, ter mais 50 operações funcionando, né? E nós já somos hoje, com 15 contratos assinados, nós já somos a maior rede de crepes do Brasil, né? Então, estamos chegando super forte, é um negócio super rentável, com a margem super legal, negócio fácil de operar, os clientes adoram, o franqueado ama a marca, a operação, modelo. Então, assim, tem indo super bem. São as 3 marcas aí do guarda-chuva. E eu tenho a nossa imersão, né? Que é a imersão Transforme em Franquias, onde eu trago de 15 a 20 empresários aqui para São Paulo e eu ensino passo a passo de como esses empresários transformarem o seu negócio, né, em uma franquia de sucesso, né? Esses caras passam 2 dias comigo, sempre tem uma surpresa, sempre levo eles em alguma grande franqueadora aqui de São Paulo, ou trago algum mentor grande de alguma grande companhia para estar com a gente. Então imagina ali, 15, 20 pessoas, é um negócio super intimista, e esse cara sai aí desse final de semana com a gente, se esse sábado sai com todas as ferramentas, para transformar a empresa dele numa franquia. E o melhor de tudo é que ele não precisa gastar, né, dezenas de milhares de reais com isso. Ele gasta bem menos e consegue transformar a empresa dele numa franquia, né? Então, quem quiser saber mais, só lá no Instagram que eu falo melhor. Então, assim, são as iniciativas. E eu tenho também as minhas mentorias, consultorias particulares, né? Tem muito empresário que me contrata e eu ajudo a empresa desse cara a se transformar uma franquia, né? Hoje são dezenas e dezenas aí de marcas que eu fiz esse processo, que estão rodando, marcas como Credial, Maxi Franchise. Credial trabalha com financiamento imobiliário para grandes bancos, já tem aí dezenas e dezenas de franqueados espalhados todo o Brasil, tem uma sede no Rio de Janeiro com um fundo investidor grande lá dentro. Foi nós que fizemos a franquia deles. Tem a Maxi Franchise também, que é uma empresa tá crescendo muito lá de Campo Mourão, no Paraná, que nós fizemos toda a formatação, já está com dezenas de franquias também espalhadas no Brasil, e muitas outras aí, a Z Insurance, My Auto Protect, um monte de marca aí, a própria de Mateu, enfim. Então eu faço esse processo, esse processo já é um processo que são centenas de milhares de reais, mas nós tiramos a marca ali do zero e eu acompanho por anos esse processo, meses até anos, junto com o empreendedor. Então faço esse tipo de mentoria também. Então esse é o meu guarda-chuva profissional. Falando ainda de franquias, né? Porque um dos assuntos aqui é franquia também. Quais são os primeiros passos para eu adquirir uma franquia? Eu ou qualquer pessoa que esteja aqui assistindo, adquirir uma franquia, eu só basta ter o dinheiro ou eu preciso ter alguma outra formação para adquirir essa franquia? Boa. Eu acho que assim, para ter uma franquia, Manu, você precisa, a primeira coisa de tudo, se identificar com o segmento. Tem muita gente que erra, que vem buscar uma franquia pensando no dinheiro em primeiro lugar. Se eu tenho dinheiro para comprar ou se eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu acredito fortemente, eu falo isso para todos os meus franqueados, todos. Cara, se você gosta do segmento que você vai atuar, já é 80% do caminho andado, porque você vai precisar de uma grande dedicação naquilo. Não é porque é uma franquia que você vai pegar aquilo e simplesmente vai dar certo, você vai ganhar dinheiro. Não. É empreender como qualquer outro movimento. A única coisa é que você está empreendendo dentro de uma rede, está empreendendo dentro de um ecossistema. É mais, não vou falar que é mais fácil, mas você tem mais estrutura para empreender do que você ir sozinho, né? É a única diferença de uma franquia, mas é um negócio, tem os riscos de um negócio, tem os desafios de um negócio, tem as frustrações de um negócio, né? Então, primeira coisa, Manu, é você se identificar com aquilo que você vai fazer, né? Por exemplo, nossa franquia de alimentação, a Crepify. Cara, Crepify, para você ser um franqueado Crepify, eu sempre pergunto, cara, você gosta de alimentação, você gosta de público, né? Tem gente que vem, eu sou cozinheiro, eu gosto de cozinhar.
Cara, mas não tem nada a ver com cozinhar, porque você vai ter pessoas que vai fazer isso para você. O seu papel vai ser gerir esse colaborador que está preparando os crepes e gerir os clientes. Então você tem que gostar, não é só de cozinhar, porque quase você não vai ficar na cozinha. Você vai ficar lá no balcão, falando com o cliente, ouvindo coisa boa, ouvindo coisa ruim. Você gosta disso? Franquia de alimentação trabalha de domingo a domingo. Tudo bem pra você? Não, aí tem gente, pô, não, tô numa fase de vida que eu quero mais meus finais de semana, ir pra chácara, ir pro sítio e tal. Então, cara, não compra uma franquia da Crepify que vai precisar de abrir domingo a domingo. Você entende? Então, são essas coisas. E também do lado de cá, que eu falo assim, cara, tem que ter um franchising ético, transparente e justo. Você tem que falar isso para as pessoas. O que acontece é que tem muita gente no franchise aí que tem mais atrapalhado o franchise do que ajudado, que é assim, só vende franquia, só vende. Ah, se a pessoa tem dinheiro, compra. Não é assim. Do franchise que eu acredito, não é esse tipo de franchise. A pessoa tem que gostar do segmento, ela tem que ter o dinheiro sim, tá? Pra franquia, não adianta você vir sem dinheiro, você tem que ter dinheiro. Quando você vai empreender num negócio sozinho, cara, você faz sem dinheiro. Porque você conecta um ponto, pega um dinheiro emprestado ali e tal. Franquia não, franquia você precisa ter o capital certinho, você precisa ter as coisas organizadas e gostar muito do segmento. Só isso aí já vai garantir, eu diria que 90% para a sua franquia dar certo. André, saindo um pouco da questão de franquias, de negócios, mas trazendo para o lado da família. Muita gente diz que ou você é um empreendedor de sucesso, ou você é um pai de sucesso, ou uma mãe de sucesso. Normalmente dizem que não dá para conciliar essas duas coisas. Na sua visão, que foi pai jovem, com 21 anos, dá para ser um empreendedor de sucesso, dedicar ao negócio, à construção de negócio, de uma marca forte, de uma empresa grande, e ao mesmo tempo sendo um grande pai, um pai presente, dando a atenção que uma criança merece no período da infância dela? Dá para conciliar essas coisas ou não? É muito difícil. Qual é a sua visão sobre isso? E é um conselho importante, né? Que ele isso vai é importante. dizer, porque muitas pessoas, muitos pais e mães, eu não acredito nem tantas mães, porque é um pouco diferente, né? A mãe acha que ela é responsável 24 horas pela criança. E o pai, ele tem que prover a família, né? Na mente é isso. Mas eu acredito que muitas pessoas vão estar aí esperando a sua resposta para entender se tá fazendo certo ou não, né? Boa pergunta, Ciro. Na verdade, assim, eu falei lá atrás, né, que eu fiquei mais ausente, precisei sacrificar mais, né, a minha família ali no começo, né, porque eu precisava trabalhar, fui pai muito cedo, né, precisava trabalhar forte, eu me tornei o provedor, né, cara, eu era o provedor daquilo ali. Então, aí meu pai, um ano e pouco que meu filho nasce, meu pai falece. Então, eu era o provedor da família, cara, eu era o cara, eu tinha que trabalhar forte, eu tinha que trazer o sustento e o melhor para minha casa, né, então... hoje, com essa cabeça que eu tenho hoje, tô 35 anos, eu faria diferente, mas com aquela cabeça que eu tinha na época, eu acho que foi a melhor decisão, né? Eu falo muito isso para jovem hoje, quando eu faço palestras em faculdade, eu falo muito para os jovens assim, gente, você vai ter que desequilibrar, né? Em vários momentos da sua vida você vai ter que desequilibrar, mas desequilibra comunicando. Sabe quando você desequilibra comunicando? Gente, minha família sabia. Eu falava, amor, filho, mãe, eu vou estar ausente aqui, mas eu tô lá trabalhando pra gente ter um futuro melhor. Entendeu? Então, assim, não adianta você ficar ausente sem comunicar a família, né? E também eu não acredito, Ciro, nesse lance de separação. Família, negócios, família, uma coisa, outra coisa. Cara, a gente é um ser só. Eu não acredito nesse lance, agora é trabalho, agora... Não, cara, eu acho que a vida é uma coisa só. Só que a gente sabe que o sistema de trabalho precisa comunicar desse jeito porque ainda, principalmente no Brasil, a imaturidade trabalhista é muito grande, né? Os profissionais são poucos, isso que a gente está falando aqui de empreender, vontade de crescer e tal, são poucos ainda, infelizmente, né? O nosso país comunica nesse aspecto muito mal, né? A gente comunica que a pessoa que deu certo é porque ela fez algum rolo. Por exemplo, na periferia, os ídolos da periferia, que foi que eu vivi 24 anos da minha vida na periferia, na favela. Então eu sei o que eu tô dizendo. O ídolo da periferia é o jogador de futebol, é o cara que deu certo,
isso falando de parte boa, é o cara do pagode que deu certo, né? É o cara que cantou alguma coisa e deu certo. Ou os ídolos maus, que para eles são bons, para alguns são bons, é os ídolos traficantes, é os ídolos do crime, é os ídolos do rolo, é os ídolos do prostíbulo, né? É isso, daquela imoralidade, né? Então, isso é a realidade, né? Então, eu não acredito nessa separação. Eu acredito que o trabalho e a casa e o trabalho são complementares um do outro. A nossa vida a gente não consegue fazer essa separação, né? E na verdade a gente nem deve. Só que as pessoas que têm imaturidade, o mercado precisa comunicar isso. Ó, trabalho para dentro, é isso, porque senão a pessoa ela não consegue, né? Ela traz os problemas de casa para dentro do trabalho, não produz no trabalho, chega em casa, não produz em casa, e aí vira essa bagunça por conta da imaturidade emocional que ela tem. Mas para as pessoas que já desenvolveram a maturidade, né, que são líderes, que já têm experiência, eu não acredito. Respeito quem pensa diferente, é assim que funciona a vida, né? Mas eu, André, não acredito que haja essa separação, entendeu? Bom, agora voltando, né, ainda de carreira, trabalho, enfim, você poderia nos passar 5 dicas, né, que ajudasse a pessoas que querem começar a empreender, né? Como é que eu começo? O que é que você acha? Primeiro passo, qual o primeiro passo? O que é que você acha importante, você como já empreende aí desde os 12 anos de idade, com sua experiência, quais seriam esses 5 passos que a pessoa deveria seguir? Quais seriam essas 5 dicas? Boa, Manu. Bom, assim, o que eu faria, o que eu daria como dica, assim, cara, olha pra si. Não seja empreendedor porque tá todo mundo falando pra você ser. Cara, eu acho que essa era a principal dica que eu gostaria de falar. Tenho visto tanta gente se frustrar nos últimos anos porque houve-se uma chamada muito forte para o empreendedorismo. Só que muita gente iludiu muita gente, vendendo curso, vendendo franquia, né? Falando, vem, você vai ser empreendedor e sua vida vai ser transformada aqui. Mas, cara, tem gente que vai vender suas horas e vai ser feliz. Tem gente que vai empreender dentro de um negócio e vai ser feliz. Então, acho que a primeira dica que eu daria para você, porque empreender não é só ser empreendedor num negócio, em alguma coisa voltado para business. Empreender, você pode ser um empreendedor dentro da tua casa, cara. Você pode ser um empreendedor com a sua mãe. Você pode ser um empreendedor com as suas atividades no teu bairro, com seu filho, com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, com seus irmãos. Sabe por quê, Manu, eu falo isso? Porque se você olhar para dentro, no fundo você sabe se você quer de fato ser empreendedor ou se você está buscando só o dinheiro. Entende? Não tem problema nenhum, é legítimo buscar também o dinheiro. Também busquei muito tempo da minha vida o recurso financeiro porque a gente precisava. Mas eu diria assim, ó, se você de fato, primeiro ponto, número 1, você falou 5, né? Número 1, olha para si e responde algumas perguntas para você mesmo, tá? Quando eu quebrei, Manu, eu precisei, assim, cara, voltar a estaca zero, menos algumas casas para trás. Só que eu gostava tanto do que eu fazia, eu acreditava tanto naquilo, como aquilo ia ser o agente transformador da minha vida, que eu não pensei em momento nenhum voltar para trás e, não, cara, eu tentei aquilo e tentei, cheguei aqui hoje e vou continuar tentando. Ainda não venci todos os leões, né? E não vou vencer até meu pulso parar de pulsar, né? Então eu quero estar matando leão todos os dias. Isso faz parte da vida. Então, primeira coisa, olha para si e responde algumas dúvidas para você mesmo. Para de ouvir a manada. Todo mundo quer ser empreendedor? Não, cara. Tem muita gente que vai ganhar dinheiro. Uma coisa importante, uma vez perguntaram pro Jack Welch, que era um grande executivo dos Estados Unidos, de uma grande montadora, e perguntaram assim pra ele, cara, você é um cara tão bem sucedido, por que você não foi abrir o seu próprio negócio? Ele falou assim, porque poucos negócios pagam $300 mil por ano, ou $300 milhões por ano. Então, cara, esse cara foi muito, ou é muito feliz sendo um empregado, sendo um profissional, né? E ganhando muito dinheiro também,
Então, assim, gente, olha para si e responde se de fato você quer ser empreendedor mesmo, ou se você está em busca só da grana. Porque se for só da grana, cara, dá pra você ser um grande profissional e ganhar muito dinheiro sem ser empreendedor, tá? Número 2, achou a sua resposta, quer ser mesmo empreendedor, não é por efeito manada, tem um propósito, nem que o propósito seja mudar a vida da sua família. Tem gente que fala assim, tem que ter um propósito de mudar o mundo. Não, cara, como que você vai mudar o mundo se você não mudou nem a comida melhor que seu filho está comendo, a casa, o bairro que seu filho está morando, a escola que seu filho está estudando, o carro que vocês estão andando, as viagens que vocês estão fazendo? Cara, se você não mudou isso ainda, esquece. Seu propósito primeiro é esse. Esse é o seu propósito de empreender. Eu sempre tinha muita dificuldade quando o pessoal vai falando, não, você tem que ter um propósito para empreender. E eu sempre pensava assim, cara, meu propósito é mudar a vida da minha família, é mudar a minha condição social. Esse é o meu propósito de empreender. Então, assim, primeira coisa, não minta para você mesmo, porque outras pessoas estão falando que tem que ter um propósito diferente disso. Cara, tem um propósito claro. Número 2. Número 1, olhou para si, respondeu, é isso que você quer? Número 2, tem um propósito claro, e esse propósito às vezes é mudar a sua vida e a da sua família. E tá tudo bem. Depois disso, quando você ganhar bastante dinheiro e tal, cara, é que nem assim, eu já fiz muitas perguntas pra mim, cara, como que eu posso mudar a vida das pessoas, Sabe o que eu achei? Que o ser humano, se ele mudar ele mesmo, ele já tá mudando a vida das pessoas, porque ele vai ser melhor no trânsito, ele vai tratar melhor as pessoas, ele vai falar com a faxineira, ele vai dar bom dia no elevador, ele vai dar sorriso para as pessoas mesmo nos dias difíceis, ele vai ser educado, ele vai ser leal, ele vai ser justo. Então, se o ser humano mudar a si mesmo, logo ele está mudando o mundo, né? É isso que eu acredito. Então, responde isso para você, tenha essa clareza. Número 3, achou isso? Vai fazer alguma coisa que você se identifique, cara. Sabe por quê? A jornada empreendedora, ela é muito longa. Ela não é uma corrida de 50 metros, nem de 100, nem de 1000. Ela é uma corrida de centenas de milhares de metros. Ou seja, ela é uma grande maratona da vida. Então, tem hora que você vai precisar dar aquele trotezinho só para respirar e só manter andando. Só se manter andando. Vai ter muitas horas assim. Vai ter hora que você vai querer acelerar. Agora acelera porque você ganhou fôlego. Vai ter hora que você vai só se rastejar. Só se rastejar. Então, essa é a jornada do empreendedor, tá? Então, para você viver essa jornada bem, ou minimamente bem nos dias difíceis, escolha fazer alguma coisa que você se identifique. Não tô falando para você, aquele conto de fadas, você fazer só aquilo que você gosta. Não, isso é mentira também. Ninguém faz só aquilo que gosta, tá? Eu lá em casa, para casa funcionar, odeio lavar louça, mas tem hora que eu preciso lavar louça. Você entende? Então, assim, a gente não vai fazer só aquilo que a gente gosta. Isso daí é papo de garoto. Vamos falar de homem para homem, mulher para mulher? Cara, a gente não vai fazer só aquilo que a gente gosta. Mas você tem que ter uma brevidade, uma aproximação, uma ponto de conexão com aquilo que você está fazendo, que te leva e te dá satisfação, de alguma forma. Porque só isso vai fazer você permanecer nos dias mais difíceis. Número 4, cara, estuda. Aprende. E não tô falando para... Esquece ir pra faculdade, esquece MBA, essas coisas formais. Cara, pega livros, seja curioso, leia muito. Empreendedor que não lê, cara, para mim é empreendedor suicida. Você vai se matar em algum momento. Porque o mundo está muito dinâmico, você tem que estar lendo, você tem que estar vendo papers, você tem que estar pegando novidades, você tem que estar lendo revistas que estão falando qual que é a linguagem do momento, para onde o mundo está indo, como o mundo está se comunicando, como que o mundo está fazendo negócios, né? Então, cara, estuda, leia bastante, esse é o 4. E o 5, eu vou te falar uma coisa, o 5 é, cara, seja um ser humano melhor, tem nada a ver com empreendedorismo. Cara, você já está empreendendo, você já está estudando, você já está ganhando dinheiro, você já está encontrando propósito. Cara, seja um ser humano melhor, sabe? Assim a gente deixa o mundo muito mais leve, muito mais gostoso. A vida fica mais gostosa, sabe? Não seja um picareta, não, sabe? Não comece a ganhar dinheiro e transforme a sua vida para uma vida chata, orgulhosa, sabe? Cara, seja uma pessoa melhor. Isso acho que é os 5 passos assim para ser um empreendedor feliz, cara.
Eu acho que no final do dia a gente está buscando felicidade, a gente está buscando integridade, a gente quer entender para onde a gente está indo, né? Então, se você não tiver alguém que te mostre, né, algum plano de salvação para tua vida, você nunca vai ter uma vida feliz, né? Então, o espiritual é importantíssimo. E você entender quem você é e você ser uma pessoa melhor todos os dias vai te fazer um empreendedor de verdade, cara. De verdade. Não queira ganhar só dinheiro e ser um FDP. Não queira, cara. Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta nada. Você vai ter coisas e... assim como empreendedor é um esporte mega coletivo, a vida também é uma jornada extremamente coletiva. Não adianta você ganhar muito dinheiro e ter pessoas do seu lado só porque você tem dinheiro, né? Então, respeite as pessoas que respeitaram a jornada junto com você. Traga essas pessoas com você. E isso vai ser uma condição especial para você ser um grande empreendedor. E não só um grande empreendedor, mas uma pessoa melhor. Essas são as dicas de milhões. André, saindo um pouco da questão de franquias, de negócios, mas trazendo para o lado da família. Muita gente diz que ou você é um empreendedor de sucesso, ou você é um pai de sucesso, ou uma mãe de sucesso. Normalmente dizem que não dá para conciliar essas duas coisas. Na sua visão, que foi pai jovem, com 21 anos, dá para ser um empreendedor de sucesso, dedicar ao negócio, à construção de negócio, de uma marca forte, de uma empresa grande e ao mesmo tempo sendo um grande pai, um pai presente, dando a atenção que uma criança merece no período da infância dela? Dá para conciliar essas coisas ou não? É muito difícil. Qual é a sua visão sobre isso? E é um conselho importante, né? Ele vai importante. Dizer porque muitas pessoas, muitos pais e mães, eu não acredito nem tantas mães, porque é um pouco diferente, né? A mãe acha que ela é responsável 24 horas pela criança. E o pai, ele tem que prover a família, né? Na mente é isso. Mas eu acredito que muitas pessoas vão estar aí esperando a sua resposta para entender se tá fazendo certo ou não, né? Nessa parte pai, empreendedor e vice-versa, cara, o Ciro, o maior desafio que eu falo assim, cara, você criar empresa, você criar produto, você fazer empresa, fazer produto, você desenvolver um novo negócio, uma mentoria, um produto digital e tal, tudo isso é fantástico, cara. Mas você desenvolver uma vida, cara, isso pra mim sempre foi muito forte, sempre foi muito importante, assim, sabe? Eu sempre pensei, o que meu filho vai pensar de mim? Meu filho tem que olhar pra mim e ver uma inspiração. Se não for isso, eu não tô sendo pai. Porque criação de filho, Ciro, você sabe muito melhor do que eu, não é o que você fala, é o que você transmite através das suas atitudes, né? Isso é ser pai. Eu sempre falo ali nas redes sociais, meus stories e tal, o pessoal vê meu relacionamento com a minha família, com meu filho e tal. Os meus filhos, hoje tem um filho de 3 meses, um novinho, o Theo, tá uma bênção. Mas o Cauã, que já vai fazer 14 anos, sempre fui gravando a minha jornada com ele ali, né, desenvolvimento e tal, ensinando ele a ter hombridade, maturidade, mesmo tão jovem. E eu sempre falo isso, falo assim, gente, eu parei de me preocupar com paternidade depois que eu entendi que eu precisava ser o que eu gostaria que ele fosse, entendeu? Então, eu sendo isso, já tá com 80% do problema resolvido. Então, acho que é isso. Para mim, o mais importante não são os negócios. A paternidade, para mim, é o mais importante. Assim, eu acho que a paternidade bem resolvida, Ciro, resolve tanta coisa na sociedade. Cara, tem muito problema. Tem muita gente que foi assassinada, que perdeu a vida porque pais não foram pais. Tem muita gente que frustrou outras pessoas porque pais não foram pais. Entende? Então, a paternidade é o começo de uma identidade. Uma pessoa sem identidade, ela não consegue ser uma pessoa. Ela não consegue viver na plenitude. Então, tá vendo como que é sério? Você vai puxando uma coisa e vai desenvolvendo outra. Então, pra mim, paternidade é o mais importante. Esquece negócio. Negócio é em segundo plano. Paternidade é o mais importante. Eu acho que se você, como empreendedor,
tá deixando de ser pai na tua casa, cara, para tudo e volta, vai ser pai. Vai ser responsável com a tua casa primeiro. Não adianta você querer ganhar o mundo dos negócios se você perder a tua casa. Não adianta, cara, não adianta. Eu já conheci gente assim, não gosto de andar com gente assim, não ando com gente assim. Cara, pra mim, você tem sucesso nos negócios quando você tem sucesso na tua casa. Um é reflexo do outro. Nossa senhora, aí sim, agora a gente tá quase virando um mega empreendedor, viu, com essas dicas. Eu acho que alguém que estiver assistindo aqui, se tinha alguma dúvida, já vai começar a melhorar seu pensamento, seus planejamentos, para chegar onde deseja, né? E principalmente se a pessoa que quiser pegar uma franquia, né, Ciro? Tem que botar em prática. Isso. Bom, o que define André? Qual a frase que define o André como empreendedor, como pai, como membro da família, como amigo? Qual é a frase que te define, André? Cara, que pergunta, hein, Ciro? Que pergunta, me fez refletir muito essa pergunta. Não tenho a resposta dela ainda de forma exata. Acho que nem tem como responder de forma exata, porque eu acho que é isso que é o mais importante da vida, né? O que você tá deixando, né? O que você tá deixando nela. Mas eu acho que eu não consigo colocar em uma frase, mas eu colocaria que eu gostaria de ser lembrado como um homem que amou a Deus sobre todas as coisas, que amou a sua família sobre tudo, que foi um bom pai, que foi um bom marido, um bom filho, foi um bom amigo, foi um bom colega, foi um bom cidadão, foi uma pessoa que errou, mas foi uma pessoa que sempre pediu perdão. Acho que isso é importantíssimo. A gente vai errar, como eu falei ali atrás, mas acho que o importante, a redenção, sempre vai estar no perdão, na desculpa, me perdoa, não vai mais acontecer, e não acontecer, isso é perdão. Então eu colocaria isso, gostaria de ser lembrado como um homem que amou a Deus sobre todas as coisas, sua família sobre todas as coisas também, e que, olha, nem se tem negócio, né? Nem se tem negócio, tá vendo como que negócio é complementar? Negócios são a base para você amar Deus sobre todas as coisas, amar sua família e levar o sustento para ela, e ser uma boa pessoa e ajudar outros. Eu acho que no final do dia a vida é sobre isso. Por isso que eu amo tanto franquia e ajudar empreendedor e mentorar empreendedores, porque eu até tenho lá no meu Instagram que já promovi milhares de empreendedores, né? Todos os negócios que eu já fiz já foram milhares de pessoas que eu impulsionei para que elas vivessem essa jornada do empreendedorismo, né? Então é isso. Eu gostaria de ser lembrado assim, mas muito legal, cara. Me fez refletir bastante essa pergunta. Nossa, valeu, viu? Valeu. Não vou tomar mais tempo. Essa entrevista já tem o quê, Manu? Quase 1h30, mais uma hora. Uma hora de bate-papo, um bate-papo da jornada do empreendedor com alguém que empreendeu do zero ali, ó, da periferia, com toda a dificuldade e acreditando que era possível, construindo uma marca forte, e agora ele constrói outras marcas fortes. Já construiu a marca dele, constrói outras marcas muito fortes. Sabe o que é interessante, Ciro? Que um material desse, tipo, o conhecimento que André tem e que outras pessoas que já passaram por aqui, né, e que vão passar ainda, deveriam ir para a sala de aula. Todos passaram na faculdade, matéria. De administração, principalmente. Uma coisa que eu ouvia no meu curso de administração era que administrar não era empreender, e eu concordo. Muitas vezes eu brincava com o Ciro, né? Eu sou administrador e você é empreendedor. Por quê? Empreender é ter ideias, é criar. Exatamente. E muitas vezes eu não tinha isso, porque eu estava focada no administrativo, no financeiro, no RH, então tudo isso aí toma tempo. Mas se isso estiver na faculdade, essas histórias, né, de grandes empreendedores, for lá como case de sucesso para que as pessoas entendam o que é empreender e administrar, eu acho que seria um material de grande valia dentro das faculdades e ajudar muito esses profissionais. Já que está vão na pra grade rua. curricular, Exatamente. A jornada do empreendedor. Isso aí. Tessarini falou que na visão dele a ideia é mais importante do que o dinheiro. Eu concordo. Que se você tem dinheiro e não tem ideia, você não tem o que fazer com ele. Se você tem ideia e não tem dinheiro, você vai arrumar um jeito de ter o dinheiro para fazer a ideia. Isso aí. Então, a ideia. Gente, muito obrigado a vocês que chegaram aqui. E André, muito obrigado mesmo. Estamos muito agradecidos. Exatamente. E encantados com a maneira gentil, educada, bastante rápida.
atenciosa que você nos tratou desde o primeiro contato que a gente começou a conversar. Estamos com um contato agora conectado. Tem a ABF Franchise agora em julho. Provavelmente a gente vai estar lá. Né? Quem sabe a gente vai estar lá com o nosso estúdio móvel e bater um papo lá verdade. também, conhecer seus negócios. Será um prazer. E quem sabe a gente passa lá na Di Mateu, tomar um açaí, passa na Crepify para comer um crepe. Eu já tava com vontade de comer esse crepe. Enfim, muito obrigado mesmo, André. Obrigada, André. E que tenha novas entrevistas, bate-papos, né? E que você possa continuar colocando aí em prática todo o seu conhecimento e crescendo ainda mais, né? Você, sua família e seus negócios. Será que André transformaria esse negócio numa franquia? O nosso? O nosso. O Pense Aí em uma franquia de estúdios móveis pelo Brasil. Vamos Ou seja, pensar cada aí. carro é um estúdio de TV e rádio ao mesmo tempo, espalhado pelo Brasil. Olha aí, pense aí, uma possibilidade. Não, eu vou mandar ele. Franquear, vamos franquear isso aqui, André. Bom, eu que agradeço, Ciro, Manu, foi um prazer enorme passar essas horas aqui com vocês, né? Obrigado a toda a audiência e, pô, com certeza vamos se falar em novas oportunidades aí. Um beijão, um abraço para todos aí também. Tchau, tchau. Valeu, André, muito obrigado, gente, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam esse bate-papo até aqui. Pega essa entrevista aí, mete o dedo, bem mesmo. Manda pra todo mundo que você conhece, pra família, pra aquele cunhado que quer empreender, pra sua sogra, pra sua esposa, pra amigo, pra todo mundo que você gostaria que tivesse esse conhecimento que teve aqui agora nesse bate-papo. E compartilha no seu perfil também. E não esquece, deixa um comentário aqui. O que, é que você achou da entrevista? O que, é que você aprendeu? Você já passou por alguma coisa disso aí, né? Exato, foi muito top mesmo. Obrigado, um grande abraço a todos, até mais. Tchau, obrigado, André. Pense Aí, de carona com Ciro e Manu, e eu avisa logo. Tchau. Em breve, franquia pelo Brasil todo. Tá avisado. Tchau.